A graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Bem, irmãos, hoje eu vim aqui falar sobre dons de línguas, né? O irmão Gibeon Domingues, ele deixou um comentário aqui no canal, pedindo, né, para me fazer um vídeo falando sobre isso. Ele disse, né, irmão Anthony, faz um vídeo falando sobre dons de línguas, porque muitos falam uma língua enrolada. Para mim, não, isso não é falar em línguas. Ok? Deus te abençoe, para ficar claro sobre isso para todos. Realmente é um assunto bem assim interessante, né? Que muitos já pediram para mim fazer, mas muitos pedidos de vídeos, né? Não dá para fazer tudo de uma vez, a gente vai fazendo aos poucos, né? Aquilo que a gente vê que vai tendo relevância. Bom, irmãos, a Bíblia ela diz, né? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao 2, diz assim, que ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então, eu já começo dizendo aqui, que o dom de línguas, assim como outro dom, eles não são superior ao dom do amor, ao dom da caridade. Tem muitas pessoas que não têm dom nenhum, não falam em línguas, não tem revelação, não tem profecia, mas tem amor. Esse se sobressai a qualquer outro irmão que tem dons de língua, de visão, de profecia. Já tem irmãos que se cresce, se acha, né, os anjos de Deus, né, porque falam em línguas, tem visão, tem profecia. Não, eu sou salvo, eu sou isso, eu sou aquilo, porque tem um dom. Só que o dom ele é emprestado, ele não é da gente, ele é de Deus, né? E do mesmo jeito que Deus dá, ele pode tirar. Os dons, eles são manifestações do Espírito Santo na pessoa, né? Então, mas o dom da caridade, o dom do amor, é um dom que ele se sobressai sobre todos os outros. Porque quando você tem amor e caridade, você consegue ser meio que, vamos dizer, perfeito, né? Não perfeito, porque perfeito é só Cristo. Mas quando você tem amor e caridade, você tem todos os outros dons. O dom da paciência, o dom da sabedoria, né? Mesmo que você não fale em línguas, não profetize, não tenha visão, mas você tem o coração conforme a vontade de Deus. E é o que Deus mais preza nos filhos dele, né? É o amor, porque Deus é amor, né? Aí vem aqui, em 1 Coríntios 12, 4 diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo ele distribui os dons, né? Em 1 Coríntios 12, 10, 11 ele fala, e a outro a operação de maravilhas, a uns é dado os dons, né? A outros a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito. Um só, mais um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, se a gente focar aqui nos dons de línguas, né? Aqui está dizendo, o apóstolo Paulo ele diz que há variedade de línguas, ou seja, há muitas línguas, né? Mas aqui ele fala tanto a língua dos anjos como a língua dos homens, né? Ele ainda tem uma parte que ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, porque tanto na linguagem humana como na linguagem celestial tem várias línguas diferentes umas das outras, né? Se você for para um país estrangeiro, você não vai entender a língua daquele país, assim como lá no céu também tem a língua dos anjos, né? Então aqui ele pega e fala, né, que tem o dom de discernir os espíritos, né? Tem a variedade de línguas, e tem outros que têm a interpretação das línguas, também, tanto humanamente falando, como no espiritual. Só que humanamente você tem que estudar, você tem que entender, né? Fazer um estudo para entender as línguas e poder interpretar. E já na linguagem dos anjos, basta você ter o dom. Às vezes você é analfabeto, você não sabe ler, nunca foi na escola, mas se Deus te der o dom de interpretar, você vai interpretar, porque é o Espírito Santo que vai falar na sua boca, né? Porém, o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, é o que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Sim, aí, né, vem a pergunta, mas toda linguagem é de Deus? Toda linguagem é dos anjos? Né? Porque tem pessoas que não têm o dom de interpretar, né? E aí fica sem saber, será que essa pessoa está falando a língua dos anjos ou é qualquer outra língua aí, se fingindo passar por anjo, né? Vamos ver o que a palavra diz, ó.
Aqui em 1 João, capítulo 4, verso 1 ao 3, diz assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Bem, irmãos, aqui João ele manda a gente provar os espíritos, né? O que ele quer dizer com isso? Que muitas pessoas vêm em nome do Senhor, né? Vêm até pregando a palavra de Deus, ou tem manifestações espirituais, como até mesmo falar em línguas, né? E aí João manda a gente provar. Então, qual que seria o certo? É quando você vê alguém manifestando, se você tem dúvida, é você falar para essa pessoa, confessar o nome de Jesus. Né? Está falando, não creais em todo espírito, mas provai. Então a gente tem que provar, fazer prova, se os espíritos são de Deus. Né? Nisto conhecereis. Como que a gente prova? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então eles têm que confessar que Jesus Cristo veio em carne, porque o diabo, os espíritos jamais confessarão isso. Os espíritos das trevas, os anjos caídos jamais confessarão isso. Então, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, ou seja, das trevas. Olha só que interessante, olha a dica que João deixa aqui. Se João está falando que é para a gente provar os espíritos, porque todo espírito que confessa que Jesus vem em carne é de Deus, e todo aquele que não confessa que Jesus vem em carne não é de Deus, é porque tanto a linguagem dos anjos quanto a de Satanás são semelhantes. Tá entendendo, irmãos? E a única forma de você provar que aquela linguagem não é do anticristo, mas sim dos anjos de Deus, é fazendo esse teste, provando os espíritos. Então, irmãos, tá aí, olha a dica que João deixa. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse é de Deus. Mas todo espírito que não confessa, que não admite que Jesus veio em carne, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Então, se a gente tem que fazer essa prova, é exatamente porque a linguagem é igual. Tanto a linguagem como as obras também são semelhantes, né? Então, isso a gente pode levar tanto para o lado na rotina espiritual de cada pessoa, porque tem muitas pessoas que dizem ser cristãs, mas não reconhecem Cristo, não reconhecem o Filho de Deus. Inclusive está um modismo aí no mundo cristão aí de negar o nome de Cristo, né? De dizer que Cristo não é Filho de Deus, que estão mudando aí. Então tem que tomar cuidado com isso daí, para vocês que estão partindo para esse tipo de estudo aí, tá? Tomem cuidado com isso daí, que a Bíblia, olha o que a Bíblia fala: todo espírito que nega que Cristo veio em carne não é de Deus, e todo que confessa que Jesus veio em carne, esse é o Espírito de Deus, né? Então, Satanás, ou aqueles que trabalham para ele, que servem a ele, ou por engano, ou diretamente, jamais vão confessar que Cristo veio em carne. E na linguagem também, então quer dizer, se esses espíritos são semelhantes, eles também são semelhantes na linguagem. Então, muitos que falam em línguas falam da parte de Deus, mas outros não falam da parte de Deus. E como que vocês provam esse espírito? Pedindo para ele confessar que Jesus vem em carne. Se ele negar ou ele não conseguir falar, você vai saber que ele não é de Deus. Então, é simples. O problema é que quase ninguém faz isso, né? Quando as pessoas veem alguém falar em línguas, entra aquele temor, entra aquela coisa, e as pessoas ficam meio que com medo, né? Mas o próprio João manda a gente provar. É lícito, sim, porque nós estamos querendo ter certeza, né? Porque Satanás, ele também fala em línguas. Por quê? Porque ele também é um anjo. Apesar de ser caído, ele é um anjo. Ele era um querubim, ungido de Deus, braço direito de Deus. No Monte Santo de Deus ele estava. Entre pedras afogueadas ele andava, né? E aí ele pecou, achou-se iniquidade nele e Deus o lançou por terra. Porém, ele não deixou de ser um anjo. Ele virou anjo caído, em vez de ser um anjo de luz, ele virou um anjo caído, porém com os mesmos atributos que ele tinha quando ele era um querubim, ou seja, ele tem a mesma linguagem e o mesmo poder, só que pro mal. Então eu vou dar um exemplo aqui. Se vocês entram em qualquer país, vocês estão aqui no Brasil,
vem um americano de lá que não sabe falar português, que não entende o português, e você colocar uma pessoa boa e uma pessoa má juntas e pedir para essa pessoa boa falar coisas ruins para ele, para essa pessoa boa falar coisas boas para ele, e a má falar só coisas terríveis. Ele vai ouvir as duas, mas para ele não tem como discernir qual dos dois são bons pela linguagem, porque ele não entende. Então precisa ter um intérprete. Por isso que Paulo falou que se tiver dom de línguas tem que ter quem interprete, porque se você fala em línguas e não tem quem interprete, para nada edifica o corpo de Cristo, para nada edifica a igreja de Cristo, que são os eleitos, né? Então tem que ter, a linguagem ela tem que ser seguida de interpretação. Então é bom que se fale em línguas se tiver quem interprete também, para que a igreja seja edificada, até para saber se aquela linguagem está vindo da parte de Deus ou não. Tá entendendo, irmãos? Então o Satanás ele trabalha também com essa coisa da linguagem, porque ele também domina a linguagem. Ele é um anjo caído, um anjo das trevas, mas a linguagem dele é a mesma dos anjos. Por isso que ele consegue se comunicar, né, com Deus, com outros seres, que quando ele falava com Deus, por quê? Porque a linguagem dele e a de Deus é a mesma. O vocabulário deles ali, dos anjos, são iguais. O que muda são as obras, né? Então, Satanás, Lúcifer, ele trabalha para o mal, ele é repleto de trevas, não há bondade nele, só há maldade, mas a linguagem dele é igual, né? Então você prova os anjos de Deus, os anjos das trevas, os espíritos de Deus e os espíritos do anticristo, né? Pedindo para eles confessarem, né? Se eles acreditam que Jesus veio em carne, se eles admitem isso, né? Então a linguagem de Satanás é a mesma dos anjos. Porém, quem não tem o dom de interpretar e não está na comunhão do Espírito, muitas vezes também se deixa enganar. Mas se você estiver na comunhão, ainda que você não tenha o dom de interpretação, você consegue sentir, né, da parte de Deus, se aquilo é de Deus ou não, porque a linguagem de Deus ela é muito santa. Quando uma pessoa ela recebe o dom da linguagem e quando ela manifesta esse dom, a linguagem ela é tão santa que ela envolve a gente espiritualmente. Você sente aquela virtude, aquela coisa santa, aquela consagração. Agora, quando é uma linguagem cercada de deboche, de grito, de cantoria, disso e daquilo, aí tem que tomar cuidado. Quando é uma linguagem assim muito eufórica demais, além do limite, como a gente vê em alguns vídeos aí, alguns templos religiosos, né, que eles dançam forró falando em línguas, fazem saltos de capoeira falando em línguas, e sobem e dão pulos e mais pulos ali falando em línguas, a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Então é bom provar, mas não tem como saber, a não ser provando ou sentindo ou fazendo teste aí, pedindo para que esses espíritos, né, para que essas pessoas usadas por esses espíritos confessem se Jesus veio em carne ou não. Tá bom, irmãos? Então tá aí. Quem quiser saber, quando vê alguém falando em línguas, pergunta para essa pessoa, né? No momento que ela estiver falando em línguas ali pergunte para ela confessar, né, se Cristo veio em carne ou não. Tá bom, irmãos? E aí você vai saber a resposta. Que Deus abençoe a sua vida, a vida de todos vocês aqui. Eu peço a todos que compartilhem esse vídeo, porque todo esclarecimento dentro da Bíblia é válido, né, para o nosso crescimento espiritual. E aqui nesse canal, Profecias do Fim, a gente aborda de tudo. A gente fala sobre as profecias do fim, a gente fala sobre os acontecimentos que estão envolvendo a nossa humanidade, sobre salvação, sobre arrebatamento, né, sobre as escatologias que estão aí acontecendo, e também tentamos trazer aqui à luz das Escrituras dúvidas de irmãos, dúvidas dos inscritos, né, dúvidas que muitos têm curiosidade de saber e que muitas vezes nos templos aí eles não fazem questão de esclarecer. Eles pregam aquele evangelho meio água com açúcar, o evangelho da prosperidade, o evangelho da teologia, mas não desmembra a palavra como deveria ser. Eles não esmiuça ela como deveria ser, para que os irmãos venham ter um entendimento melhor, uma compreensão melhor da palavra de Deus, né? E por causa disso muitos são enganados, muitos têm um entendimento errado das Sagradas Escrituras, né? Pela falta de uma seriedade maior com ela. A gente vê muita cantoria dentro dos templos, muita cantoria gospel, muita orquestra, muito testemunho, muito blá blá blá, muito mimimi, mas pouquíssimo a palavra de Deus. Se você pegar um culto de 2 horas, você vai ver que 20 minutos, no máximo 30,
sedenta, chorando, é para a palavra de Deus. E mesmo assim é uma pregação que favorece mais a carne do que o espírito, que edifica mais a carne do que o espírito, que prega mais o que a carne quer ouvir do que o espírito, que prega bênção material ao invés de pregar bênção espiritual e salvação da alma. Então, infelizmente, é assim que hoje está. E o nosso trabalho aqui é tentar, a gente não consegue fazer tudo porque o mundo é grande, né? E eu sou sozinho, mas tem muitos como eu que fazem esse mesmo trabalho e Deus tem se usado grandemente. E a nossa missão aqui é essa, né? É poder trazer até vocês o esclarecimento da verdade de forma objetiva, clara, sem mimimi, sem rodeios, de uma forma que lá dentro do templo eles não vão falar, porque eles já são dominados por um sistema religioso e eles jamais vão querer fazer o que Deus manda, e sim o que os seus líderes querem. Infelizmente, essa é a verdade. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Fique conosco aqui no canal, compartilhe os vídeos, inscreva-se no canal. Se você ainda não se inscreveu, ative aí o sininho de notificações para que todos os dias, quando eu postar um novo conteúdo, o YouTube te avise. E se você não recebeu o aviso, entre aqui no canal e dê uma conferida todos os dias, tá? E para você também que queira ser um apoiador do nosso canal, tá? Que sentir no coração de apoiar, independente do valor, com qualquer quantia, o Pix e a conta estão passando aí abaixo no vídeo, tá? E você pode fazer a sua colaboração se você sentir no teu coração, tá? Independente disso, compartilhe o nosso conteúdo, tá? E seja muito bem-vindo aqui, tá bom? Acesse também nossas redes sociais, os links estão abaixo aqui na descrição do vídeo, o nosso Telegram, Facebook, Instagram, tá? E que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo.